Olá, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novales. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio em quaisquer lugares desse nosso mundão, de nosso Deus. Olha só, um general ucraniano alertou para o fato de que a Rússia estaria preparando até 400 mil, soldados para outras ofensivas na Ucrânia. Ele argumenta que seriam muitas outras brigadas e divisões que atacariam a Ucrânia, né, por outros espaços ali do território, notadamente ali na fronteira norte. Um desses ataques aconteceria também na própria Kharkov, né? Um outro seria no Oblast de Sumy. Lá em Kiev, alguns até argumentam que talvez em Chernihiv possa haver uma outra ofensiva russa, né? Uma entrada ali dos soldados russos no território ucraniano a partir de Chernihiv. Neste caso, aqueles que defendem essa possibilidade também argumentam que seria muito provável que a Rússia teria o apoio dos soldados da Bielorrússia. Bom, isso neste momento não me parece ser algo tão crível, em virtude de que a Bielorrússia funciona para a Federação da Rússia como uma espécie de zona tampão, é isso mesmo. É um território até que ajuda a proteger, de certa forma, a própria Rússia, né? Então, trazer a Bielorrússia para o confronto seria perder essa ótima condição ali de proteção ao território russo naquela região ali do Báltico, né? Então, mas muitos estão argumentando que isso pode sim estar a acontecer, tá? Um soldado ucraniano, gente, o Kremenko, né? Ele falou que já foi, na verdade, o ex-vice do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Ele argumentou que a Rússia estaria preparando ali até 400 mil militares, né? Seria até 14 divisões, 16 brigadas. Ele fala, inclusive, que a Rússia está, neste momento, preparando mais dois exércitos, né? Dois agrupamentos, né, de forças militares. E esses dois agrupamentos, né, esses dois exércitos por si só, né, atacariam a Ucrânia em outros locais, né? Como eu disse, em Sumy, provavelmente ali também, numa outra frente que seria aberta no Oblast de Kharkov. Bom, isso pode ser tido aí como uma fantasia do Kremenko, mas o fato é o seguinte, né? Muitos soldados que estão ingressando, na verdade, nas Forças Armadas da Rússia, diariamente, a ponto de que a Rússia, neste momento, até deixa de lado a recepção, né? A contratação, na verdade, de inúmeros voluntários que se apresentam diariamente para lutar contra a Ucrânia, lutar pela Rússia, dentre outras coisas porque o salário é muito bom, mas também porque há na Rússia muito nacionalismo, gente. É isso mesmo. Há muito nacionalismo, inclusive, né, muita gente disposta a lutar pela Rússia naquelas regiões ali do Cáucaso, naquelas regiões um pouco mais afastadas ali da Sibéria, né? Muitos civis que estão hoje presentes naquelas partes da Rússia, né, que o Ocidente sempre quis separar da Rússia, né? Então, em nome da Rússia, né, eles querem lutar, se mostrando, por exemplo, pessoas russas antes de quaisquer outras coisas, né? Então, ao contrário do que sempre desejou o Ocidente, essas pessoas têm o sentimento de que são russos, né? Embora sejam chechenos, embora estejam ali também em muitas outras repúblicas, né, que estão presentes nessa Rússia, que é uma espécie de confederação aí de países, né, de nações, né, digamos assim. Então, o Kremenko alega que a Rússia não tem problema com voluntários, que os voluntários realmente se apresentam no dia, algo que a gente sabe, né, mas é interessante que um ucraniano fale isso, né, que um general ucraniano fale isso. Ele fala da superioridade que a Rússia tem na capacidade de recrutar esses soldados, né, aumentar o seu exército. Ele não toca muito na questão das armas, mas também dá a entender que as forças russas têm hoje uma superioridade em termos de armas também quanto à Ucrânia. Ele alega também que a chegada desses dois exércitos pode causar um problema enorme para a Ucrânia, que hoje já vive uma situação difícil para defender as suas fortificações, defender as suas posições em vários espaços ali de Donetsk e também do Donbass, né? O Kremenko ele fala também sobre a questão de que a Ucrânia tem muita dificuldade para aumentar o seu exército, né?
enfim, o seu efetivo, e isto, evidentemente, não deixa de ser uma crítica indireta à tentativa de mobilização adicional que o Zelensky quer fazer. Bem, uma coisa é certa, a Rússia, de fato, está a treinar muitos efetivos mesmo. O próprio Kremenko fala de que já há 35 mil pessoas lutando, né, em Kharkov, 35 mil russos lutando em Kharkov na ofensiva que a Rússia fez. Ele alega que há muitos outros na reserva, nisso ele está certo, mas a Ucrânia negava isso, a gente não confirmava muito esses pontos, né? Ele fala, por exemplo, que dos mais de 10 assentamentos, na verdade 3 assentamentos que já foram conquistados, ele demonstra um verdadeiro assombro em virtude de que a Rússia conseguiu todos esses assentamentos, né, em tão pouco tempo, no que ele está completamente correto, né? Então ele demonstra ali uma preocupação enorme ali com a possibilidade de que a Rússia, ao colocar em prática, né, esses exércitos nessas duas outras ofensivas que, segundo ele, irão acontecer, né, a Rússia pode destruir completamente ali a Ucrânia. Sinceramente, gente, tudo o que fala o general Kremenko não é tão absurdo assim, né? É algo que realmente dá para a gente aceitar como argumentos plausíveis. Dá para entender que essa leitura dele sobre o que está acontecendo hoje no campo de batalha e também o que poderá acontecer no fronte é uma leitura bastante respeitável, né? Outra questão que eu queria debater com vocês aqui é o fato de que a França está perdendo cada vez mais, né? Cada vez mais soldados na Ucrânia, né? É um ponto muito interessante. Estão fazendo de tudo para esconder o número de vítimas de franceses, né? Mas o que se sabe é que estão chegando corpos de franceses em sacos plásticos ali em Paris, de franceses que fazem parte da chamada Legião Estrangeira. Estão chegando ali aqueles mercenários que eram franceses e que desde o começo da Operação Militar Especial lutam ao lado da Ucrânia. Muitos desses corpos também estão chegando a Paris, e também aqueles que o Macron já enviou, né, para lutar na Ucrânia. Alguns desses também estão chegando. É difícil encontrarmos esses dados, mas mesmo na mídia francesa isso está sendo muito repercutido neste momento. Inclusive se repercute o fato de que as famílias estão querendo saber o que estão acontecendo com os seus filhos, com seus maridos, né? Que não dão mais informação sobre o que está, onde está, o que está fazendo, como é que estão as coisas. Do nada, muitos desaparecem. Então, algumas famílias na França estão reclamando, né, que perderam completamente o contato com alguns dos seus membros, né, que estavam ou estão lutando na Ucrânia contra a Rússia. E a coisa é muito complicada. Dentro dessa situação da França de perder efetivos, perder homens, perder também a gente da Legião Estrangeira lá na Ucrânia, precisamos inserir isso dentro de uma derrota que a França vem sofrendo no mundo inteiro. Uma derrota militar que a França vem sofrendo no mundo inteiro, uma derrota econômica que a França vem sofrendo também no mundo inteiro, né? Uma derrota política que a França vem acumulando, né, a cada dia no mundo inteiro, né? Foi assim na África, ainda está a ser assim na África. Muitos outros países deverão deixar a influência da França de lado. É o caso do Chad, né, que certamente deverá se aproximar muito mais da Rússia, né, e deverá dar um pé na bunda da França também. É o mesmo que já está a acontecer no Senegal, né? No Senegal a situação é muito complicada para a França também, né? O presidente, inclusive, parece neste momento debater ali com o seu gabinete a possibilidade de colocar muitos impostos, enfim, dificultar muito a vida das empresas francesas que estão presentes hoje no Senegal, né? E vejam vocês, mesmo, né, na Córcega, gente, um alto oficial francês foi morto na Córcega, né, por um nacionalista da região que luta pela independência da ilha que fica ali no mar Mediterrâneo, né, na Córcega, né? Então, até mesmo nesses locais onde as pessoas imaginam que nada acontece, a França está a sofrer bastantes baixas, né? Agora, o mais importante dessas baixas ocorre, sobretudo, lá no campo de batalha, especialmente em Kharkov. Os números dos soldados franceses, ao contrário do que as pessoas imaginam, estão chegando, né? Muito, tá? Já se sabe que há muitos franceses lutando na Ucrânia, já se sabe que há tropas oficiais francesas lutando na Ucrânia, embora oficialmente isso não seja dito, e é dentro disso que se insere aquela atitude do general Alexander Syrskine, né, de assinar, né, uma permissão para que instrutores franceses fossem lutar, né, na Ucrânia contra a Rússia. Na verdade, preparar, orientar os soldados ucranianos contra as forças armadas da Rússia, né? O que o Syrskine fez? Na verdade, ele assinou esse documento de certa forma porque chegou a um ponto que não dá mais para esconder a presença de soldados de baixa patente, de média patente, oficiais,
né, que estão presentes hoje lá na Ucrânia. Para não ficar muito mal, né, ele vai oficializar, né, pelo menos a presença de parte desses soldados que estão na França hoje, assim como também vai permitir com que muitos outros possam chegar também para o território ucraniano, né? Agora, o fato é que os soldados franceses estão morrendo sim, estão sendo, né, colocados em sacos plásticos e devolvidos para o Macron, né? Isso está acontecendo, embora pouco se fale disso neste momento. Um outro detalhe importante é que, uma vez que a França comece a oficializar, né, a entrada de muitos soldados ali no território ucraniano, evidentemente que dará para a Rússia um argumento sim para caçar ainda mais, como se estivesse caçando ratos a esses soldados franceses. E deixando claro também que dará um argumento sim para a Rússia, né, para atacar a França a qualquer momento. Até porque, como eu disse para vocês em outros momentos, já comentei em live, em outras situações também, até porque a OTAN necessariamente, né, não se moveria em favor da França, né? Dependeria da interpretação da OTAN sobre o que estaria acontecendo, né? A OTAN poderia perfeitamente entender que este não é o momento de ter uma briga contra a Rússia. Eu diria para vocês que os próprios Estados Unidos talvez, né, não aceitariam neste momento, né, uma briga direta com a Rússia. O que acontece? Se para a OTAN é interessante uma briga com a Rússia, a OTAN vai arrumar qualquer argumento para isso, né? Aquele destroço de um míssil que caiu lá na Polônia, né? Os destroços que caíram na Polônia já seriam um argumento para que a OTAN entrasse em guerra contra a Rússia, né? Na minha opinião, neste momento, a respeito de tudo que se fala, a OTAN não tem esse interesse de ir para uma briga direta contra a Rússia, né? Então, se isso de fato é verdade, né, um ataque da Rússia à França necessariamente não significaria que a OTAN responderia imediatamente ali à Rússia. Por quê? Porque eles fariam uma interpretação. E como eles entendem que neste momento talvez não seja o momento de lutar contra a Rússia, a interpretação seria a de que a França teria atacado primeiro. E em tal caso, a Rússia teria sim o direito a responder. E em tal caso, a OTAN não poderia se mover ali para lutar contra a Rússia. Então a situação da França é complicada, até porque o Macron falou demais, né? Muitos generais franceses falaram demais, né? Ficou complicado você dar um passo para trás nesse momento. O Macron recentemente falou que nós não estamos em guerra contra o povo russo. Está, né? O fato é que provocou muito, né? Tensionou demais, esticou demais a corda e a situação agora ficou muito difícil, ficou muito complicada para dar passos para trás que seriam entendidos no mundo da geopolítica como um grande ato de covardia, profundo ato de covardia, apesar de que covardia é algo que a gente sabe perfeitamente que permeia todas as ações do Petit Bonaparte, né, que está também, a covardia está presente profundamente ali em várias das suas falas, nos seus vacilos, né, em várias declarações ali absurdas que ele faz e depois da tentativa de tentar colocar panos quentes nas suas próprias declarações. Então a situação é muito complicada para a França neste momento, né? Derrotas estão acontecendo no mundo inteiro e tudo que a França não precisa neste momento é provocar a Rússia. É tudo que a França está a fazer neste momento e pode ter uma resposta poderosa da Rússia a qualquer momento. Tá bom, meus amigos? É isso. Muito obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.